a quem você tem escutado, ou quem tem falado ao seu coração. A quem você tem dado ouvido? A quem você deu ouvido esse ano de 2018? Quem está sussurrando aí no seu interior? Quem tem falado a sua vida? Porque você precisa prestar atenção sobre essa pergunta. Porque quem fala com você, direciona você. Você já parou para pensar, se você estiver numa rua que não tem GPS, que agora a gente tem que falar assim, né? O sinal não pega. E você precisa chegar na rua tal, no endereço tal. Você pergunta para uma pessoa e aquela voz te guia. Aquela voz te direciona. Então, por isso é muito importante você saber quem é que você tem ouvido. De quem é a voz que você está escutando. Por quê? Porque é ela que vai guiar a sua vida. E eu quero dizer para você, antes de você saber quem você tem que ouvir, eu quero dizer para você quem você não pode ouvir. E a primeira coisa que você não pode ouvir é o seu coração. Viu, gente? Me desculpem os psicólogos de plantão, os psiquiatras, eu sei que essa emissora pega no mundo inteiro, mas me perdoem, viu? Porque a primeira coisa que muitos dizem é: escute o que o seu coração está dizendo para você. E eu não posso escutar o que o meu coração está dizendo para mim. Primeiro porque o Senhor Jesus disse que é do coração que procede os maus desígnios. É do coração do homem. O coração do homem ele se corrompeu com o pecado de Adão e Eva. O profeta Jeremias ele dá uma ilustração bem clara do que é o coração do homem. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem ele é desesperadamente corrupto, enganoso, mau. Quem o conhecerá? Nem a sua mulher conhece seu coração, meu filho. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem seu filho. Ninguém conhece o coração do homem. Somente Deus conhece o coração do homem. Então, se o coração do homem ele é enganoso, ele é mau, ele é corrupto, ele é enganoso, você não deve, você não pode escutar o seu coração. Porque o Senhor Jesus disse, Mateus 15, versículo 19, e é do coração do homem, não é de outro lugar, é do coração do homem que procede as coisas ruins, querido. Você precisa entender isso aqui. Olha só, diz assim a palavra de Deus, que é do coração do homem que procede aquilo que é ruim. Mateus 15, versículo 19. Porque do coração procede os maus pensamentos. Quem disse isso foi Jesus, meu amado. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então a primeira coisa que eu queria que você não escutasse em 2019. Você quer dar uma virada de 360 graus na sua vida para melhor e muito melhor? Não escute seu coração. Segunda coisa, não escute o diabo. Por quê? Porque o diabo sempre vai trazer dúvida, acusação, mentira, fuxico, calúnia, maldade, confusão, perturbação, difamação e tantas coisas. Quer dizer que quando ele fala do que é propriamente dele. Ele é o pai da mentira. E ele tem enganado a muitos. O apóstolo Paulo chega a falar, gente, em 2 Coríntios 11:3, eu temo por vocês, porque assim como a serpente enganou a Eva, vocês sejam enganados da simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. Como é que o diabo enganou a Eva? Quietinho, paradinho, calado? Não. Falando, porque ela deu ouvido para que ele falasse com ela. Primeira coisa que ele disse foi trazer dúvida ao coração dela. Será que é assim mesmo? Não. É porque o dia que vocês comerem, vocês vão saber, vocês não vão morrer, fica tranquilo. Seus olhos vão ser abertos. Ele é o mentiroso, o pai da mentira. E infelizmente hoje, quantas são as pessoas que são aconselhadas pelo maligno e não sabem? Quantas pessoas que são influenciadas por Satanás e não sabem? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, se você está achando que eu estou falando muita coisa forte, eu quero dizer uma coisa para você. O diabo tentou enganar até Jesus. Convencer Jesus na tentação do Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 3, diz assim, chegando-se ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, o diabo é tão mentiroso, porque se ele fosse falar a verdade, ele não poderia falar assim, Tiago, se tu és o Filho de Deus.
o certo, o correto, se ele fosse falar a verdade é, como você é o filho único de Deus, olha como é que já mudou a coisa. E ele pega até às vezes a palavra para tentar as pessoas e colocando se tu és, jogando dúvida na mente das pessoas. Será que é assim mesmo? Será que a Bíblia é a verdade mesmo? Será que a palavra de Deus é a verdade que Jesus disse que vai passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar? Por quê? Porque ele traz dúvida, ele quer sempre ser pedra de tropeço na vida das pessoas. O próprio apóstolo Pedro, que ficou influenciado por Satanás, quando Jesus ia para morrer, o diabo usando a boca de Pedro, falou, não, senhor, de maneira alguma isso vai acontecer, o senhor não vai para lá. E Jesus olhou para Pedro e falou, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você não compreende as coisas de Deus, você quer as coisas do homem, do mundo, dessa terra. Por isso a Bíblia diz, gente, que o mundo jaz no maligno. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria deste mundo ela é animal, demoníaca e terrena. Então, se você quer estar bem nessa vida, se você quer estar bem nesse planeta Terra, para aquilo que é de Deus, com as coisas concernentes daquilo que é do Senhor, não dê ouvidos a Satanás. Não dê ouvido ao pai da mentira, o Deus desse século, que tem enganado milhões de pessoas. A Bíblia diz que ele é o sedutor das nações, mas que você possa entender que nós estamos falando aqui não para te agradar, não uma mensagem para te dar entusiasmo no 2019, não mas para você ficar no prumo, para você se voltar para Deus, para você se arrepender dos seus pecados e buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar a Ele enquanto Ele está perto. Terceira coisa que eu quero falar para você nessa tarde, para você não dar ouvidos. E essa palavra se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa é uma tradução. Mas tem uma tradução que diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aqui eu quero dar um alerta para você. Você que está do outro lado, você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, você que está nos ouvindo agora pela Rede ABR, a maior emissora do Brasil, fora do Brasil, diga-se de passagem, a maior rádio brasileira no exterior. Preste atenção. As más companhias corrompem os bons costumes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou dizer uma frase muito notória aqui nessa emissora, que a gente sempre fala de vez em quando. Quem não serve para ser amigo de Jesus, não serve para ser seu amigo. Então, querido, você conhece aquela historinha que a menininha foi sair para night, para gandaia com as amiguinhas, foi curtir a noite, porque é assim que o mundo fala. Mas aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, não são guiados pelo mundo, nem pelos prazeres transitórios dessa terra. Paulo chega a dizer que nós não devemos atentar para as coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, mas devemos olhar, atentar para as coisas que não se veem, porque as que não se veem são eternas. E aí essa mocinha, que queria aproveitar a vida dela, eu vou te dar 2 casos, viu, queridão? Essa menininha novinha, de 20 e poucos aninhos, saiu para as amigas para ir para night, para curtir a night. Você que gosta da night, né? Cuidado, viu, querido? É na night que o cão, ele tem matado e ceifado muitas vidas. Você que está pensando que hoje, dia 31 pro dia 1º, tu vai beber da número 1 até 51, tu tá achando que o pecado não tem um salário? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e os bêbados não herdarão o reino de Deus, querido. Você toma cuidado onde é que você vai passar a tua virada hoje. Quer passar num lugar bom? Vai buscar a igreja do Senhor que está de vigília hoje, orando a Deus pela sua família. Corta, joga fora o teu ticket que você comprou daquela boate, daquela discoteca, daquele sei lá de onde que você está pensando ir, as casas das pessoas erradas, e vai para a casa de Deus, que é o endereço 147 da Fairhaven Road, na cidade de Worcester. Nós vamos estar ali de joelho, porque se você quer começar o ano de 2019 da maneira correta, certa, é de joelho, na presença de Deus, buscando o Senhor enquanto se pode achar. E essa mocinha debochando para a mãe dela disse assim, minha filha, vai com Deus. E ela olhou para a mãe dela e falou assim, só se ele for no porta-mala. Querido, aconteceu uma tragédia com aquele carro e todas as 5 meninas que estavam naquele carro morreram num acidente de carro. Atrás do porta-mala tinha uma caixa de ovo e nem um ovo se quebrou. Agora eu vou te dar um outro exemplo para você abrir os seus olhos em 2019. Sanzio. Talvez alguém conheça o Sanzio, lá de Belo Horizonte, da Prodabel, processamento de dados de Belo Horizonte. Um jovem de 20 e poucos anos, chefe, estava galgando cargos elevadíssimos na prefeitura de Belo Horizonte. O meu irmão pregou para ele o evangelho. Meu irmão falou do evangelho para ele, ele tinha tido um acidente de carro. Presta atenção.
teve um acidente de carro um mês antes, machucou algumas coisinhas, o carro foi perda total, e aí ele foi para a igreja, ficou 3 meses na igreja. Aí chegou pro meu irmão e falou assim: ô Dionísio, eu tô muito novo para aproveitar, quero aproveitar minha vida, eu não quero ficar na igreja agora, quando eu ficar de cabelo branco eu volto para a igreja. Meu irmão falou para ele: Sanzio, não faz isso não, rapaz, volta para a igreja, não sai da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Se você está fora do corpo, você está disponível às artimanhas de Satanás, meu filho. Brasa fora do fogo apaga, não tenta quebrar uma lei, Sanzio, fica na casa de Deus. Não, eu vou aproveitar minha vida, quando eu tiver mais velho, eu vou voltar para a igreja, Dionísio. Um mês depois, aquele rapaz de 4 amigos, 5 no carro, foram para o Espírito Santo, para a praia, para Guarapari. E a cerca de 1 hora de Belo Horizonte, João Molevade, naquela estrada ali perto de João Molevade. O carro dele capotou. Outro carro, um Escort 0 km. Os 4 amigos não tiveram um arranhão, Tiago. Ele voltou dentro de um saco preto, morto. Porque é caminho que ao homem parece ser bom e o final é caminho de morte. Quem é que você tem ouvido, querido? A Bíblia diz que bem-aventurados são os que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Querido, abençoado é aquele que escuta os conselhos que são de Deus, aqueles conselhos que vão fazer bem para a tua alma, aqueles conselhos que vão te aproximar para o Senhor ser Deus na sua vida. Então, querido, não dê ouvido para o seu coração, não dê ouvido para Satanás, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. E não dê ouvidos para quem não é amigo de Jesus e quem não teme o Senhor. Então, a quem eu devo escutar? Eu quero dizer para você, a primeira pessoa que você precisa escutar é Jesus, Deus. Mateus 17, versículo 5 diz assim: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai-o. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Estava ali Pedro, Tiago e João ali de frente de um acontecimento sobrenatural, portentoso, glorioso, como se Deus abrisse um lequezinho, uma fenda da eternidade. E eles viram Moisés, viram Elias, e viram Jesus glorificado. E aí o problema do homem é esse. Porque o homem quer, Tiago, igualar Jesus com os outros. Porque a partir do momento que, Tiago, que eu coloco Jesus no mesmo patamar de Paulo, de Pedro, de João, de Maria, eu estou endeusando a Pedro, eu estou endeusando Paulo. E isso o povo não quer falar, o povo não quer ouvir, porque o povo quer escutar a mentira da religião. O povo não quer Deus, querido, o povo quer religião. Porque a religião faz você ser quem você quer ser. Deus não. Deus quer que você seja aquilo que Ele quer que você seja. Porque os caminhos dele são maiores que os seus. Os pensamentos dele são melhores que os seus. Então não é o teu caminho, não é a tua jogatina pessoal, é do jeito dele, é da maneira dele, porque quem tem o melhor para você é ele. Então acorda, você que segue a religião, você que é seguidor do homem, segue a Jesus. O caminho já está definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. E aí, querido, aconteceu com Pedro, Tiago e João, porque eles ainda não eram convertidos. E quando as pessoas não são convertidas, eu tenho que dizer isso aqui, elas colocam Jesus no mesmo patamar de qualquer pessoa, de Maria, de Pedro, de João, de Buda, de Maomé. Mas quando a pessoa é convertida, aí é diferente. Aí quando Pedro se converteu, ele dizia lá em Atos 4:12, perdão, não há nenhum nome dado aos céus ou na terra, ou debaixo da terra, a qual os homens, importa que os homens sejam salvos. Os discípulos chegaram uma vez para Jesus, Jesus falou: vocês querem me deixar? Vocês querem me abandonar? E Jesus olhou para eles e falou assim: Senhor, como é que nós vamos te abandonar, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? É só Ele, querido. Deus teve que corrigir a leitura de Pedro, porque Pedro nesse contexto falou assim: vamos construir uma tenda para o Senhor Jesus, para Elias e para Moisés. E aí, querido, ele foi corrigido do alto. O alto advertiu, falou assim:
é o meu filho amado, a ele escutai. Não escuta ele, Pedro, e outra pessoa, Pedro. Não segue ele, Pedro, e outra pessoa. Ele disse, escutai-o. Presta atenção. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. É interessante que muitos de nós somos igual a Pedro. Só Jesus não era o suficiente na nossa vida. Tem que vir alguém de fora, tem que ter mais alguém para dar valor para Jesus. Jesus já estava lá com eles, já estavam lá no monte. Mas com Jesus ninguém quis fazer tenda. Ninguém quis construir tenda. Mas quando chegou Moisés e Elias, quis. Uai, por quê? Porque eles não sabiam quem era Jesus. Essa é a grande verdade, gente. Eles não sabiam que Jesus era o Deus Emanuel, que se fez carne e habitou no nosso meio. O Deus Todo-Poderoso. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Quem é ovelha de Jesus, presta atenção, você que está nos assistindo, nos ouvindo. Vou repetir essa frase, talvez seja a frase mais importante do ano de 2018 que você está ouvindo e escutando agora. Quem é ovelha de Jesus, de fato, de verdade, só ouve ele a sua palavra. Não ouve mais ninguém. Não tem nenhuma outra pessoa nos céus. Pego carona nas palavras de Pedro aqui agora. Oh, meu Deus, fala com essa audiência, meu Pai. Tira os tapões, tira as viseiras dos olhos para que eles possam te enxergar e te ouvir. Não há nenhuma outra pessoa que as ovelhas de Jesus seguem. Seguem somente ele. Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Se você quer um ano de 2019, de fato e de verdade, que você vai chegar no dia 31 de dezembro de 2019, muito melhor. Infinitamente melhor. Mas talvez você fale, nossa, mas o meu ano de 2018 foi excelente. Mas o seu ano de 2018 está compatível com tudo que eu estou dizendo para você, então o seu ano foi horroroso. Porque aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro se você vier a perder a sua alma. Se o teu ano de 2018 você está terminando ele, findando ele, longe da presença de Deus, com os teus amigos, com os teus familiares, com o dinheiro sobrando na tua conta bancária, com o teu carro 2019 na garagem, com a tua casa própria, com a tua empresa aí rendendo $1 milhão para você por ano, no mínimo. O teu ano, me desculpa a minha franqueza, a minha sinceridade, o teu ano foi horroroso, o teu ano foi péssimo. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma. O Senhor Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Querido, se o seu ano de 2018 você só fez a tua vontade, se você até orou o Pai Nosso da boca para fora, quando você dizia assim, Pai, seja feita a tua vontade nos céus e na terra, mas na minha vida não, Senhor, deixa que na minha vida quem faz a vontade sou eu, os meus sentimentos, os meus olhos fazem a minha vontade, os meus ouvidos fazem a minha vontade, aquilo que está aqui dentro borbulhando vai fazer a minha vontade. Você teve um ano horrível, péssimo, terrível. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque Ele é o Deus da segunda chance. Amém. Ele está te dando uma oportunidade agora para você buscar Ele, para você mudar essa história desses anos terríveis, péssimos, que vão se vir só para te condenar ao lago de fogo de Apocalipse eternamente num fogo eterno. Se você agora se voltar para o Senhor, se você que se afastou da casa do Senhor, o Senhor está dizendo para você nessa tarde, filho, filha, olha onde é que você caiu, volta à prática das primeiras obras, volta para mim, porque eu estou com os meus braços estendidos para você, enquanto é tempo, coloca a tua casa em ordem, se prepara para encontrar comigo, filho, me busca enquanto é tempo, porque muitos vão buscar, mas vai ser tarde, a porta vai estar fechada, as noivas nécias, as 5 deram com a porta fechada, querido. Porque não priorizaram o reino de Deus. Não buscaram o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A segunda coisa que você precisa ouvir. Lucas 11:28.
Chegou uma pessoa e falou com Jesus assim, olha aqui, bem-aventurado o ventre que te gerou e os peitos que você mamou. Aí Lucas 11:28 diz assim, ele respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Você quer ser melhor do que os irmãos e as irmãs de Jesus? Você quer ser melhor do que a mãe de Jesus? Você precisa entender o que ele está falando aqui, ó. Ouve as palavras da minha boca e obedecem. Ele ouve a palavra de Deus e obedece. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser maior do que aquela que gerou ele, do que aquela que amamentou ele? É o que ele está falando. Antes, em primeiro lugar, mais bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e obedece a palavra. Porque os simples ouvintes da palavra de Deus, gente, não são justificados diante de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus terminou o sermão da montanha 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, dizendo que aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é comparado a um homem insensato, tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Veio as chuvas, os rios, deram com ímpeto contra aquela casa e grande foi a ruína daquela casa. Sabe por que essa mensagem para você? É porque Deus não quer que a sua casa vá para a ruína, vá à ruína, vá a pique. Deus quer que você construa a tua casa na rocha. Ele disse, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo eu, um insensato, inteligente, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha é Jesus, querido. Os rios vieram, os rios deram com ímpeto, bateram, tentaram derrubá-la, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a casa. 1 João 2,5 diz assim, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus tem sido nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Qualquer que ouve e pratica a palavra. Tiago, o meio-irmão de Jesus, dizia na sua carta, não sejamos ouvintes negligentes da palavra, mas operosos praticantes. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O diabo não teme se você for na igreja. O diabo não teme se você lê a Bíblia de ler por ler. O diabo não teme se você está indo num grupo religioso. O diabo não treme se você até prega a Bíblia no rádio, na televisão, no seu Facebook, na sua igreja. Ele não treme. Ele não está nem aí para isso. Mas o diabo treme quando você ora ao Senhor, quando você entra na presença de Deus e obedece a sua palavra que é viva e eficaz. Daí você está resistindo ao diabo e se cumprindo a Bíblia que diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, diz o Senhor. Terceira coisa que você precisa escutar, para a gente terminar. Aqueles que falam por Deus ou através dele. Atos 2:22 diz assim, homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus dentre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós bem o sabeis. Escuta, querido, está falando, olha, presta atenção. O que eu estou falando para vocês não é palavra de homem, não é palavra minha, é palavra de Deus. O próprio Evangelho de Lucas nos deixa uma narrativa muito forte, muito tremenda para a minha vida e para a sua vida. Quando o rico foi ao inferno, e Lázaro estava no seio de Abraão. Abraão disse assim no versículo 29 de Lucas 16, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Como é que você sabe? Escuta aqui, audiência, pelo amor de Deus, escuta teu coração. Como é que você sabe que alguém está falando por Deus? Quando a palavra dele, quando a retórica dele nunca aponta para ele, nunca aponta para outra pessoa, mas só aponta para Jesus. Essa pessoa está falando por Deus. Essa pessoa está falando da parte do Senhor. Quando a palavra dele é totalmente cristocêntrica, ela é uma palavra das Escrituras Sagradas, não é pessoal. Essa pessoa está falando por Deus. E a Bíblia diz, para você ouvir essa pessoa, para você ouvir essa pessoa, para você ouvir e prestar atenção. Atos 15:13 diz assim, e havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, ouvi, irmãos, ouvi-me. Tiago estava falando assim, gente, presta atenção, porque eu tenho palavra de Deus para vocês. Palavra de Deus que sempre vai confrontar você e a mim, porque a gente é carne, a gente é como Paulo dizia, vendido à escravidão do pecado. Então a palavra de Deus vai confrontar, porque ela é martelo, ela esmiuça a dureza do nosso coração, da nossa alma, e nos leva para perto de Deus. Ela é espada, ela tem que cortar, querido, vai ter que cortar na minha vida, na sua vida, para que a gente não erre o caminho. 2 Pedro 1:20 diz assim, antes de mais nada,
Saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Quer saber quando o homem abre a boca e ele está falando da parte de Deus? É quando ele fala pelo Espírito Santo de Deus, ele não fala dele mesmo. Não fala para te agradar, nem para você bater palma, nem para você dar joinha no like dele do Facebook, do YouTube. Ele fala e ele prega o evangelho do sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Ele não prega um sermão politicamente correto, com a exegese do seminário perfeita. Porque o desejo dele é agradar a Deus. Um dia, eu ainda quero chegar no nível de Estevão, que a pregação dele, quando ele pregava, os outros rangiam o dente para ele. De ódio, porque ele só pregava a verdade. Não teve tapinha nas costas, não teve lencinho para jogar nos pés dele, não teve garrafinha de Coca-Cola para dar para ele, não teve selfie para tirar com ele, nem para ninguém bater palma. Estevão foi apedrejado e morto porque pregava a verdade, que dói e incomoda quem está andando no pecado. Porque quem está andando na verdade, quando escuta a palavra da verdade, glorifica a Deus, exalta a Deus, não glorifica o homem, não idolatra o homem, mas idolatra a Deus que está usando o vaso, nada mais do que isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa oportunidade de pregar a tua palavra, de levar a tua verdade, para que vidas te conheçam. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, que o ano de 2019, o teu povo venha te buscar como nunca te buscou. Em nome de Jesus, amém e amém.